Nós vamos ler um versículo somente, vamos ler o verso de número 3. E eu queria que nós pudéssemos ler todos juntos Romanos, capítulo 12, versículo de número 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, é quando a gente precisa fazer uma autoavaliação. Quando a gente precisa falar um pouco a respeito de nós. Particularmente eu tenho uma dificuldade muito grande em falar a respeito de mim. Tanto falar a respeito das qualidades, quanto falar a respeito dos defeitos. A dos defeitos é algo terrível. Nós não gostamos de falar, de olhar e de fazer essa leitura dos nossos erros. Uma outra dificuldade nessa questão de autoavaliação é quando nós precisamos falar e temos que falar a respeito das nossas limitações. Nós temos uma dificuldade com isso. E esta autoimagem é aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, aquele que sonda mentes e corações, ou seja, aquele que sabe quem verdadeiramente nós somos. O Espírito Santo, aquele que esquadrinha o nosso ser e sabe o que nos motiva. É este que está aqui inspirando o apóstolo Paulo, dizendo: você não deve pensar sobre você mesmo além daquilo que convém. Quando nós vamos nos colocar numa balança e começamos a olhar para a nossa, por exemplo, olhar para a nossa vida cristã, e vamos fazer uma análise da nossa vida cristã, via de regra nós começamos a achar que estamos indo relativamente bem. Nós costumamos ser muito satisfeitos com o nosso jeito de ser crente. O apóstolo Paulo, ele está aqui na carta aos Romanos fazendo a conclusão. É costume do apóstolo Paulo, ele faz uma lista de uma série de coisas, de temas teológicos, mas normalmente a conclusão das cartas do apóstolo Paulo são uma lista de deveres práticos com base nas doutrinas que ele discutiu anteriormente. E aqui Paulo vai demonstrar que na vida cristã, doutrina e dever andam juntos. Paulo tem isso muito claro. Se você estudar as cartas paulinas, você vai ver que ele sempre coloca a questão da vida prática. Em outras palavras, Paulo ensina a doutrina e depois ele diz: e você tem que mudar o seu proceder. E você tem que agir de conformidade com aquilo que está aqui agora escrito, com aquilo que está explicado. A gente pode até fazer aqui o seguinte resumo: não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Nós devemos transformar a nossa aprendizagem em prática. Eu tenho que levar para a prática aquilo que eu já compreendi o conceito. E agora demonstrar por meio da minha vida diária que a palavra de Deus transformou o meu ser. Se você der aí uma olhada no capítulo 12, quando Paulo está aqui começando o capítulo 12, ele começa este capítulo com um rogo, né? Ele faz um rogo aqui até muito enfático, porque ele chega a dizer assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Paulo está aqui usando um conectivo, ele está fazendo aqui uma conclusão, ele faz isso 4 vezes na carta de Romanos, essa aqui é a última. E aqui, Paulo está então mostrando, ele está dando início à conclusão do seu pensamento que ele desenvolveu até aqui. Ou seja, você lê toda a carta de Paulo aos Romanos e aqui ele então começa a trazer as aplicações. E é por isso que ele é enfático neste rogo. E o rogo de Paulo é o quê? É que nós possamos renovar a nossa mente. É que nós possamos transformar. A palavra é meta, transformação, noia, mente. Eu tenho que renovar a minha maneira de pensar. E renovando, e mudando, e transformando a minha maneira de pensar, eu vou então também mudar o meu modo de agir. A conclusão de Paulo é que nós temos que ter esta mudança efetiva nas nossas vidas. E Paulo vai trabalhar o conceito de consagração, porque consagração é a base do nosso relacionamento com Deus. E a partir deste relacionamento, quando eu tenho um relacionamento sadio com Deus, eu estou pronto, eu estou apto a poder iniciar o meu relacionamento com o próximo. E Paulo vai tratar desse relacionamento com o próximo a partir do verso 4. Verso 1 e 2, Paulo está tratando do nosso relacionamento com Deus. A partir do verso 4, Paulo vai tratar do nosso relacionamento com o próximo. Mas o verso de número 3... que é o verso que nós lemos e é o verso que eu quero me dedicar nesta noite, Paulo vai mostrar como que é o meu relacionamento comigo mesmo. Qual é a imagem, qual é a autoimagem que eu tenho de mim mesmo. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, e eu sei quem eu verdadeiramente sou, então eu posso partir para este relacionamento com o próximo. É a partir desse relacionamento sadio com Deus, é que eu vou partir para esse relacionamento melhor com o nosso irmão. Se você olhar o verso 4 e verso 5, Paulo vai dizer que nós somos membros uns dos outros. Ou seja, eu tenho um relacionamento sadio com Deus, eu agora faço esta autoimagem minha, eu começo a descobrir quem verdadeiramente eu sou, segundo o padrão bíblico, e aí sim, eu sou membro uns dos outros. E é por isso que no verso 3, Paulo fala que após esta renovação processada em nossa mente, após eu ter compreendido os conceitos de Deus para a minha vida, eu preciso agora olhar para mim mesmo. Eu preciso olhar e ver até onde a palavra de Deus, de forma efetiva, agiu no meu ser, no meu pensar. Como eu fui transformado por esta palavra. Como eu me apresentei diante deste Deus. Como eu coloquei o meu culto de forma racional diante deste ser eterno. E aí, guiado pela maravilhosa graça de Deus aplicada sobre nós, tendo a nossa mente, o nosso pensamento renovado e ungido pelo Espírito Santo, eu tenho então a capacidade de fazer uma avaliação melhor sobre mim mesmo. Enquanto nós não tivermos a nossa mente renovada por Deus, enquanto nós não apresentarmos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto nós não verdadeiramente buscarmos a transformação dessa renovação da mente, enquanto não experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós, nós não teremos uma visão correta sobre nós. Paulo, no verso 3, ele usa 2 verbos para a palavra pensar. Na realidade, ele usa o mesmo verbo. O verbo para a palavra pensar, no grego, é phronel. Paulo usa variações deste verbo phronel.
Se você olhar lá no texto, a primeira vez que aparece o pense de si mesmo, Paulo usa o hiperfronel, ou seja, pensar além do que convém. Aponta para uma visão inflada daquilo que somos, né? Uma mente sóbria, uma mente que foi renovada pelo Espírito Santo, ela tem um pensamento sóbrio, ela tem um pensamento sensível a respeito de quem ela é. Paulo diz que nós não podemos ir além daquilo que somos. Depois, um pouco, ele fala, pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação. E aqui ele usa uma outra variação, e a variação que ele vai usar é sofronel. Ou seja, é uma avaliação que, que precisa evitar a arrogância, a soberba, né? Aquilo que nós queremos às vezes nos apresentar mais daquilo que somos. Alguém que não tem vida de oração em casa, que não tem uma vida devocional diária com Deus, é uma pessoa que ainda não experimentou essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nos seus relacionamentos ela veste uma máscara. Aí tudo que as pessoas falam assim, não, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus, né? Ela então se apresenta, ela tenta pintar o quadro dela além daquilo que ela é. Ela tenta fazer essa aparência de santidade. Ela vive uma hipocrisia. O problema é que isso engana as pessoas, mas não engana Deus. É por isso que nós temos que ser sinceros diante de Deus. E sinceros uns com os outros. E é por isso que então Paulo vai dizer que pela graça, ou seja, o favor que eu recebi, né, eu preciso agora pensar de mim mesmo, não pensar além do que convém. Eu tenho que pensar com moderação, eu tenho que pensar sobre mim verdadeiramente aquilo que eu sou. Uma pessoa, quando está enfrentando às vezes um estado de depressão, frustração, ou mesmo de desânimo, né? Normalmente ela tem uma visão dela, né, errônea. E isto, às vezes, faz com que essa pessoa tenha que ir procurar ajuda. E aí, essa pessoa às vezes busca ajuda nos lugares errados. Às vezes ela vai num psicólogo e vai ouvir daquele profissional que ela tem que parar com esse sentimento negativo. Eu preciso aqui abrir um parênteses. A psicologia, quando se vai falar da integração entre psicologia e teologia, há três visões que tentam fazer essa abordagem entre psicologia, a abordagem da integração entre a psicologia e a teologia. A primeira visão vai dizer que teologia e psicologia são incompatíveis, que elas são inimigas mortais. A segunda visão é uma abordagem que tenta encontrar valores, mas ela quer distorcer certos conceitos bíblicos, e ela então vai redefinir esses conceitos de forma a remodelar o conteúdo sobrenatural da palavra, e vai analisá-los de modo a explicá-los sem os seus aspectos miraculosos e divinos. Há um terceiro conceito que reconhece que tanto a psicologia como a teologia são legítimas, né? Mas não busca essa integração entre elas, mantendo-se separadas. A teologia, ela faz uma abordagem a respeito dos princípios divinos. A psicologia vai tratar a respeito da psique humana. Mas, convenhamos, eu nessa noite não quero fazer nenhuma defesa, nenhuma condenação da psicologia, né? Muito pelo contrário.
jamais eu vou querer condenar. Eu entendo o valor da psicologia. Eu acho que ela tem o seu lugar entre as ciências do conhecimento, entre as ciências humanas. Mas, convenhamos, sem o auxílio, sem a orientação da palavra de Deus, nós jamais teremos uma visão correta de nós mesmos. Por isso, quando, às vezes, essa pessoa que está enfrentando problemas, que ela tem uma autoestima baixa, que ela está, às vezes, enfrentando uma depressão, e a pessoa vem falar com ela, para ela poder simplesmente se livrar desses sentimentos negativos, dela nutrir pensamentos positivos e bons acerca dela mesma, em termos bem rasos. Como eu disse, eu não quero fazer aqui uma abordagem psicológica, mas simplesmente falar assim, olha, melhore a sua autoestima. Meus queridos, a autoestima é a qualidade que valoriza a ele mesmo. E essa autoconfiança em nossos atos e nos nossos julgamentos, ela pode nos levar a posições terríveis diante de Deus. Por isso, eu não posso ter como parâmetro o ego inflamado. Quando Paulo está aqui falando de ter uma visão, que eu não posso ter uma visão além da que convém, que eu tenho que pensar sobre mim mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus nos repartiu, Paulo está aqui, na realidade, trabalhando para que nós possamos fazer a leitura nossa, segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus, não o nosso ego. Porque pelo nosso ego, facilmente nós cairemos. Se nós valorizarmos o nosso ego, nós facilmente seremos levados ao erro. Salomão, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo de número 27, versículo 2, ele traz para nós o seguinte conselho: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Eu preciso fazer esta avaliação, eu preciso fazer esta minha leitura, sustentado pela palavra, e não sustentado pelo meu ego. Entendida essa questão, e colocando em seus devidos lugares teologia e psicologia, quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos pensar sobre nós mesmos além do que convém, ele não está introduzindo um pensamento humanista em seu ensino. Muito menos ele está tentando levar o seu ser humano a melhorar a sua autoestima. Neste sentido, no sentido teológico, nós não precisamos melhorar nossa autoestima, porque aí facilmente nós seremos levados ao erro. Não precisamos estimular aquilo que há de ruim em nós. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é inclinado para aquilo que é mal. A nossa vontade, a vontade da nossa carne, é que nos conduz ao pecado. Porque nós somos tentados de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com o nosso próprio desejo. Nenhum de nós aqui tem em si mesmo pensamentos bons. Porque tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. A nossa submissão à palavra de Deus é que nos conduz. Nós precisamos de ajuda para ver quem realmente nós somos. E para isso, somente a palavra de Deus tem os recursos necessários. Somente a Bíblia é capaz de fazer a leitura de quem nós somos. Acompanhe comigo o que o autor de Hebreus fala a respeito da palavra. Hebreus, capítulo 4,
versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sem a palavra de Deus, nós corremos o risco de valorizarmos aquilo que é desprezível, ou de desvalorizarmos aquilo que Deus tem feito em nós. E aí nós começamos a nos gloriar na nossa própria justiça, ou mesmo uma autoimagem esvaziada. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar para nós debaixo deste prisma, o prisma da palavra. E aí sim, fazemos esta avaliação. Quem eu era, quem eu sou e aonde a Bíblia quer me conduzir até chegar à glória de Deus. A vida cristã, ela é um constante caminhar. Mas a nossa caminhada cristã, ela é feita na humildade, nós caminhamos na humildade e com humildade. O nosso modelo é Cristo. Porque a Bíblia, quando fala a respeito da vida de Cristo, ela começa dizendo que antes de Cristo vir, ele esvaziou-se de sua glória. Que ele assumiu a forma de servo. Cristo, ele se humilhou para poder nos salvar. E este é o nosso padrão. Entre os nascidos de mulher, entre os homens, né, ninguém foi mais cheio do Espírito Santo do que João Batista. E é o próprio Cristo que fala que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas olha o que João diz dele mesmo. Lá em João capítulo 3, versos número 30, logo depois dele ter apresentado Cristo, e os discípulos dele olharam e falaram assim, olha, aquele Jesus, João vira e fala a respeito de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, cheio do Espírito Santo, ao olhar o Cristo, ele compreende que aquele deveria crescer e ele deveria diminuir cada vez mais. Mas esta mensagem, ela não soa bem aos nossos ouvidos, principalmente nos dias de hoje, porque a ênfase de hoje, qual que é? Eu preciso ser o primeiro, eu tenho que ser o melhor. E isso faz com que nós olhemos mutuamente e nos vejamos como concorrentes. E o que é pior, nos faz olhar para Deus e achar que Deus tem a obrigação de nos dar o que queremos. Porque eu dei um duro tremendo e eu não recebo de Deus. Por que eu não gosto do termo? O pessoal chama teologia da prosperidade. Eu não gosto do termo, porque a teologia tem sustentação bíblica. Eu prefiro dizer aquilo que ela realmente é a filosofia da prosperidade, uma filosofia de vida, né? Ruim por sinal, né? Mas o que esta filosofia de vida vai dizer? Né? Que você tem o direito de receber, né? E aí a chamada dela é o quê? Não sofra mais, né? Venha para Deus, entregue a sua vida para Jesus e a sua vida vai melhorar. E aí, por conta desta autoimagem distorcida, por conta desta visão distorcida da palavra, traz uma visão distorcida de si mesmo. E traz essa visão distorcida também de Deus. E isso faz com que se tenha uma oração distorcida. E aí já não se ora mais que não seja como eu quero. Mas a oração é, eu determino que a prosperidade venha para minha casa. Eu ordeno que Deus abençoe a vida de fulano, né? Eu rejeito. A oração passa a ser feita no imperativo. Já não se esvazia.
Porque tem uma visão, tem uma imagem distorcida a respeito dele mesmo. E tendo uma imagem distorcida a respeito de si mesmo, também tem uma imagem distorcida a respeito de Deus. Tendo uma imagem distorcida de Deus, tem uma imagem distorcida da própria palavra de Deus. Tendo essa imagem distorcida da palavra de Deus, tem uma imagem distorcida a respeito do relacionamento com o próximo. Ele já não é mais o meu irmão, ele é meu concorrente. Eu já não tenho que lhe perdoar os erros, eu tenho que lhe cobrar as suas atitudes. Nós precisamos olhar mutuamente, olharmos uns para os outros e entendermos que nós somos dependentes uns dos outros. E entendermos que nós somos membros uns dos outros. Se você voltar lá, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, eu já até fiz uma abordagem aqui, uma pequena abordagem a respeito, mas no verso 4 Paulo vai dizer que a partir do momento que nós temos essa visão correta a respeito de nós mesmos, então nós vamos entender que nós somos membros uns dos outros, que nós somos um só corpo em Cristo, né? Que nós temos diferentes dons, segundo essa graça que nos foi dada, e que esses dons, eles precisam ser exercidos para poder edificar uns aos outros. Percebe como que uma imagem nossa, uma autoimagem distorcida, ela quebra todo o nosso relacionamento? Uma autoimagem errada, ela quebra o meu relacionamento com Deus, ela quebra o meu relacionamento com o próximo, ela é perniciosa até para mim mesmo. Porque eu não enxergo como convém. Falei aqui, por exemplo, de João Batista, que entendia que Cristo é que tinha que crescer e ele diminuir. Falei do próprio Cristo, que se esvazia dele mesmo para assumir a forma de servo. Mas nós podemos também olhar a vida cristã, o caminhar em humildade, na humildade, por exemplo, de Paulo, né? Acompanha comigo, vá comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olhe para você ver a escada da humildade de Paulo. Como que Paulo vai descendo os degraus desta humildade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 1 e 2, Paulo vai dizer assim, ó: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Um pouco mais adiante, agora no capítulo 15, verso 8 e 9, Paulo vai dizer: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo se vê como um apóstolo, nascido fora do tempo, como o menor dos apóstolos. Mas ele ainda está caminhando nesses degraus da humildade. Quando Paulo vai escrever a carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 17, ele vai então ali se descrever como o principal dos pecadores. Verso 15 e 16, ele vai dizer assim, depois que você, na sua casa você lê do 12 ao 17, eu vou ficar aqui no 15 e 16. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Percebe Paulo descendo os degraus da humildade na vida dele?
No começo do seu ministério, ele, ao ser questionado a respeito da sua autoridade, ele fala que ele é apóstolo, a sua autoridade apostólica. Assim como os demais apóstolos, eu também sou apóstolo. Depois ele enxerga, entende, eu sou o menor dos apóstolos. E por fim, eu sou o principal dos pecadores. Paulo tem uma visão correta a respeito dele. Não é pecado Paulo se ver como apóstolo, ele era apóstolo, né? Não era pecado Paulo se ver como pecador, ele era pecador, né? Aliás, observe ali o verso 15 da primeira carta a Timóteo, né? Quando Paulo fala fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, Paulo diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele fala dos quais eu sou o principal. Aqui nós temos um exemplo claro de alguém que teve uma autoimagem bíblica de si mesmo. Se a autoimagem de Paulo tivesse sido vista somente como o principal dos pecadores, Paulo ia cair num desespero terrível. Ele entraria em depressão. Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o cara que mais peca neste mundo. Eu sou uma aberração. Mas ele, antes de se enxergar como o principal dos pecadores, é o que dá sentido à vida dele em si mesmo. Porque Paulo começa dizendo assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Uma autoimagem correta. Eu sou o pecador. Cristo veio para me salvar. Cada um de nós precisa ter essa certeza. Por isso que salvação é algo pessoal. Eu não tenho como olhar daqui e falar, você é salvo. Eu até creio na salvação de muitos aqui. A Bíblia diz que você conhece a árvore pelos seus frutos, né? Mas somente você, no seu relacionamento com Deus, somente você, ao fazer esta autoimagem, a não pensar de si mesmo além do que convém, antes pensando com moderação, segundo a medida da fé que o Senhor lhe deu, é que você pode falar quem eu sou nesta história da salvação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é a leitura que você tem que ter a respeito da sua vida. Você não tem que achar que você merece a salvação. Você precisa entender que a sua salvação foi conquistada pela graça. Você não tem que se colocar diante de Deus como alguém que é digno. Você tem que colocar diante de Deus como alguém que recebeu graça. Porque foi pela graça. Os pecadores são alvo do amor de Deus. Nós somos salvos, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos merecedores. Nós somos salvos, é por causa da misericórdia. Eu já vi pessoas dentro de igrejas, às vezes fazerem uma oração completamente distorcida. Fala assim, Senhor, faz justiça sobre mim. Jamais. Se tem algo que eu não quero da parte de Deus, é a justiça dele. Porque se Deus executar justiça sobre mim, Ele não espera nem eu morrer para me mandar para o inferno, Ele manda agora. Ele manda agora. Eu sou salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. Favor imerecido de Deus. Por que que nós falamos e defendemos tanto a soberania de Deus na salvação? Porque não há um único justo. Não há uma única pessoa sobre a face da terra, desde Adão até os nossos dias, e jamais haverá até a volta de Jesus, não haverá um único homem que pode dizer, que pode afirmar, falar assim, eu escolhi, eu sou o cara, eu fui bom, e é por isso que eu vou ser salvo. Nós somos salvos pela graça, e é por isso que a nossa vida cristã, repito, precisa ser levada, vivida na humildade e com humildade. Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou a ponto de enviar o seu santo Filho para morrer no meu lugar. E é isso que me faz ver quem realmente eu sou, pecador, mas redimido pela graça. Paulo sempre apontou para a graça. Paulo sempre viveu crendo na soberania de Deus. Paulo sempre defendeu, Paulo sempre ensinou a respeito da graça maravilhosa e do favor imerecido de Deus. Quer acompanhar? Rapidamente, vamos dar uma olhada nas cartas de Paulo? Vem comigo. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou fazer aqui uma série de leituras, sempre da maneira como Paulo enxerga a ele mesmo, né? Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, é sempre capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Efésios, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Tito 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Percebem? Paulo tem um conhecimento correto a respeito dele mesmo. Ele fala, eu sou apóstolo, mas eu sou servo. Eu sou apóstolo, mas foi porque Deus me chamou. Paulo não diz, né, eu sou apóstolo, mas é porque eu me preparei muito. Eu me retirei por 3 anos. Eu fui chamado por Cristo. Cristo me alcançou no caminho para Damasco. Eu me retirei por 3 anos para poder estudar o Antigo Testamento agora debaixo dessa revelação. E por causa de todo o meu estudo, como eu fui educado aos pés de Gamaliel, ele me colocou nesta posição. Paulo reconhece, eu estou aqui, é porque eu sou servo. Eu faço o que eu faço, é porque Deus me chamou para fazer. E a sua visão de você mesmo? Como é que você se enxerga diante de Deus? Como é que você enxerga a sua profissão diante de Deus? Como é que você se apresenta diante de Deus? Você fala, eu me capacitei, eu me formei, eu isso, eu aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou você reconhece que aquilo que você tem, que aquilo que você faz, é porque a graça de Deus foi derramada sobre você. Você não tem que pensar, e você não pode pensar, além daquilo que convém. Nem a quem. Mas você tem que ter uma visão correta, clara, da medida da fé que Deus repartiu, que Deus colocou sobre você. Para que isso? Para que você tenha um relacionamento correto com Deus. Se você não sabe quem você é,
se você não sabe aonde Deus te colocou e nem para que Deus te chamou, como é que você tem um relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento é este com Deus? Você não sabe quem você é e você não sabe quem Deus é. Se você não sabe quem você é, você não tem condições de saber quem é o teu próximo. Como é que você vai ter um relacionamento com o teu próximo? Há uma linha de estudos, ela é relativamente nova, é chamada de teologia relacional, né? Teologia relacional é um conceito novo, mas um conceito novo não, é uma palavra nova. O conceito já existe há muito tempo, né? Porque se nós nos relacionarmos corretamente com Deus, nós também nos relacionaremos corretamente com as pessoas que fazem parte da nossa vida. O apóstolo João já trata disso quando ele fala assim: se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Ou seja, você só consegue ter um relacionamento claro, tanto com Deus quanto com o próximo, a partir da maneira que você se enxerga. Da maneira que você enxerga o seu próximo. Da maneira que você enxerga Deus. E isso passa por quem você é. Ou por quem você acha que você é. E é pensando em tudo isso, é olhando para todas estas situações, que eu queria concluir com algumas aplicações práticas para a sua vida, né? A primeira aplicação para a sua vida é como nós começamos essa mensagem. Somente através da Bíblia é que você vai conhecer a verdade. Você não vai conhecer a verdade através de outra coisa que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é alimento para um ego inflamado. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos coloca no nosso devido lugar. Ela nos mostra que somos pecadores. A palavra de Deus, ela nos revela o nosso pecado. É por isso que ela é apta para discernir. Sem ter esta visão bíblica de quem nós somos e de quão pecadores nós somos, nós não entenderemos, não compreenderemos o amor de Deus por nós. Nós sempre vamos achar que Deus realmente deve nos amar. E nós não vamos entender a graça. Não é fazendo um autoelogio ou melhorando a nossa autoestima é que seremos pessoas melhores. De novo, aqui eu afirmo, teologia e psicologia, cada um no seu devido lugar. Não estou aqui condenando. Eu estou aqui querendo que, através da palavra de Deus, você tenha esta autoimagem certa, correta, não distorcida. E somente quando nós enxergamos o amor de Deus revelado em Cristo, é que nós daremos conta do verdadeiro valor. Um teólogo puritano, Thomas Watson, ele diz assim: enquanto o pecado não for amargo na sua vida, Cristo jamais será doce. Enquanto o pecado não for amargo na sua vida, Cristo jamais será doce. O que Thomas Watson está nos ensinando aqui? Que nós não vamos ver a miserabilidade do nosso pecado, né? O completo não merecimento da graça de Deus, se nós não dermos o devido valor a Cristo e ao seu sacrifício. Entender que a morte de Cristo é por causa dos nossos pecados. E entender que nós não podemos continuar na prática do pecado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, nós, para o pecado, morremos. Se você e eu não nos rendermos através da Bíblia para conhecermos a verdade, nós não conseguiremos ter uma autoimagem correta de nós mesmos. A segunda lição é que a nossa imagem, a nossa autoimagem, ela precisa ser moldada segundo a imagem de Cristo.
O apóstolo Paulo, quando está escrevendo ainda Romanos, no capítulo 8, verso 28 e 29, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito de muitos irmãos. A minha imagem tem que ser moldada segundo a imagem de Cristo. Todas as coisas agradáveis e as coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida, elas acontecem para contribuir para o nosso bem, para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Este é o propósito de Deus. Aqui eu e você sejamos conformados à imagem de Jesus. Eu preciso, então, através da Bíblia, conhecer a verdade, para que eu tenha uma imagem real a respeito de quem eu sou. E através da Bíblia, eu preciso conhecer a imagem de Cristo, para que eu possa saber aonde Deus quer me levar. O que Ele quer fazer comigo? Sempre que nós nos autoavaliarmos, nós devemos fazer a seguinte pergunta: os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações estão expressando os pensamentos de Cristo? Estão expressando as palavras de Cristo? Estão expressando as ações de Cristo? Jesus é o meu modelo. Eu quero pensar como Jesus. Eu quero falar como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser confundido com Jesus. Pastor, isso é muito. O padrão é alto demais e o padrão tem que ser alto demais. Porque se o nosso padrão for outro que não Cristo, nós sempre estamos apontando, nós estamos indo aquém daquilo que Deus tem para nós. É uma caminhada longa, é uma caminhada árdua. Mas é lá que nós estamos apontando. Por último, a nossa autoimagem, a autoimagem bíblica, ela tem que nos conduzir a uma autonegação. E depois a exaltação de Cristo. Por quê? Porque é Cristo que diz: aquele que quer ir depois dele, ele primeiro nega a si mesmo e depois ele toma a sua cruz. Perceba, meus queridos, nós estamos aqui uma noite de domingo, um dia quente, e quantos poderiam estar aqui, ou melhor, nem poderiam, deveriam estar aqui, porque são membros da igreja, assumiram um compromisso com a igreja. E eu não sei porque cargas d'água ele achou que melhor hoje não estar aqui. Por quê? Porque tem uma autoimagem distorcida. Ele acha que quem assim age, na realidade, está achando que tem motivos melhores para não estar na casa aonde Deus o colocou. É uma imagem distorcida. Eu tenho uma igreja melhor, hoje tem um pastor melhor, ali vai ter algo. Há certas situações, há certas circunstâncias que justificam. De vez em quando, não, hoje vai acontecer algo, não, eu tive que viajar. Ok, isso é algo extraordinário. Mas pessoas que ordinariamente não valorizam o lugar aonde Deus as colocou para elas servirem, elas têm uma imagem distorcida. Elas acham que Deus não agiu correto. Elas acham que tem um lugar melhor, elas acham que Deus poderia ter feito de outra forma. Elas não têm coragem de colocar isso diante de Deus. Então, a imagem é da autonegação. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu tenho que colocar a vontade de Deus acima da minha. Às vezes, você vai virar na quarta-feira.
Nossa quarta-feira começou com cultos, nós chegamos a ter 100 pessoas aqui. Hoje, quando tem 10, é avivamento. Né? Isso é motivo para chorar. Por quê? Porque nós começamos a achar que a exposição da palavra não está indo de acordo com os meus anseios. Não está indo de acordo com aquilo que eu queria. E aí nós valorizamos outras coisas. A Bíblia tem uma palavra para isso. Se chama idolatria. Nós idolatramos o nosso ego. Nós idolatramos o nosso desejo. Nós idolatramos a nossa vontade. Nós não queremos tomar a nossa cruz. Nós não queremos carregá-la. Negar-se a si mesmo implica em não dedicar os nossos esforços para nos agradar. Muito pelo contrário, dedicar os nossos esforços para agradar a Deus. Dedicar os nossos esforços para agradar o próximo. O nosso alvo é Cristo. É Cristo quem deve estar assentado no trono do nosso coração e não nós. A cruz tem que ser tomada e tem que ser tomada todos os dias. Ninguém que quer seguir a Cristo consegue segui-lo se não negar-se a si mesmo. E é Cristo que fala isso, não sou eu. É Cristo que diz que tem que ter cruz. E cruz é instrumento de morte. Somente depois disso é que nós estaremos seguindo a Cristo. Através da Bíblia, eu tenho conhecimento da verdade. E eu sou capacitado a fazer a minha autoimagem. A minha imagem precisa ser moldada através do caráter de Cristo. Cristo é o meu alvo. E a autoimagem bíblica nos conduz a negar a nós mesmos e exaltar a Cristo. Por quê? Paulo conclui na carta aos Romanos. Ele vai dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aonde que Paulo diz isso? Antes dele entrar no capítulo 12. Paulo vem tratando em toda a carta a respeito de doutrina, a respeito da vida com Deus. Paulo conclui essa exposição dizendo que todas as coisas têm que ser conduzidas para Cristo. E aí, depois que Paulo vem e diz, né, que é por causa de Cristo, que é por meio de Cristo, e que para Cristo é que são todas as coisas, e que todas as coisas devem ser dirigidas a Jesus Cristo. Paulo então diz, agora que você entendeu quem é Cristo e tudo aquilo que Ele merece, então eu te rogo, pela misericórdia de Deus, que você apresente o seu corpo, que você se entregue como um sacrifício vivo. Sacrifício tem dor, sacrifício traz a cruz, mas é um sacrifício que é vivo, que é santo, que é agradável a Deus. Agora que nós compreendemos a maravilhosa distinção de quem é Jesus, nós transformamos a nossa mente. E agora que nós entendemos que tudo é para Cristo, nós fazemos esta avaliação de nós mesmos. Não podemos perder tempo com bobagens. Jesus está voltando. Não podemos gastar tempo com outras coisas a não ser a glória de Deus. A sua autoestima, ela precisa ser feita, refeita, avaliada e reavaliada segundo a palavra. Você não pode ter uma autoestima para poder levantar uma bandeira de rebeldia contra Deus. Você não pode querer se valorizar
para romper com os princípios bíblicos. Porque os princípios bíblicos, para muitos, estão ultrapassados, são opressivos. Na palavra de Deus é que você vai ver quem realmente você é. E é na palavra de Deus que você vai ver o quanto que Deus te ama. Eu queria deixar para você um versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Para que você pudesse meditar neste versículo durante essa semana. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Conheça a verdade através da Bíblia. Conheça a tua imagem olhando para Jesus. Negue a você mesmo. Exalte a Cristo e viva para a glória de Deus. Amém.